Quero hoje à noite falar um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós temos dito aqui que a pessoa do Espírito Santo é fundamental para que nós tenhamos então uma vida cristã bem-sucedida. Afinal de contas, Jesus morreu para que nós vivêssemos em novidade de isso. E a Bíblia nos orienta a deixar o velho homem, então, e ser uma nova criatura. Agora, não é possível, preste atenção nisso, não é possível nós sermos uma nova criatura ou vivermos em novidade de vida, certo? Sem o auxílio, a orientação, a admoestação, a advertência, a disciplina que o Espírito Santo é responsável por fazer em nós. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre Efésios. Abre aí Efésios, capítulo 4, no versículo 30. Efésios 4:30. Aleluias. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Feche seus olhos, Pai. Mais uma vez nós queremos nos humilhar diante de Ti. Nós queremos declarar aqui que precisamos do Senhor trabalhando nas nossas vidas. Espírito Santo, cumpre nessa noite o Teu papel de convencer-nos do pecado, da justiça, do juízo, e que nós saiamos daqui nessa noite melhores do que entramos. Que nós saiamos daqui nessa noite, Senhor, com plena convicção de que nós não podemos viver sem o Espírito Santo ou com o Espírito Santo entristecido dentro de nós. Faz tudo para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Se nós olharmos para as Escrituras, é claro, nós não vamos olhar todos os versículos aqui, mas nós vamos ver que o Espírito Santo, ele é apresentado de várias maneiras. O Espírito Santo, ele é apresentado como fogo, como vento, é apresentado como poder. Quando a Bíblia diz que Jesus estava saindo do seu batismo, ele veio então como o quê? Isso. Então nós vamos olhar para as Escrituras como água. Nós vamos ver que ele é apresentado de diversas maneiras, mas além dessas e de outras, ele é apresentado também como uma pessoa da Trindade. Diga comigo: Pai, Filho e Espírito Santo. Quem era católico aqui antigamente, ou de outra religião, quando passava na frente de uma igreja, sempre fazia aquele sinal, né? Se benzia lá em nome do Pai, do Filho. Nós não precisamos fazer mais isso, amém, gente? Mas o Espírito Santo, então, ele é, mesmo sendo Deus, uma pessoa da Trindade. Então, o Espírito Santo não é só fogo, não é só água, não é só poder, não é somente vento, mas ele é uma pessoa da Trindade. Logo, quando nós olhamos para as Escrituras, até mesmo para esse texto que nós lemos de Efésios, capítulo 4, versículo 30, quando diz: não entristeçais o Espírito de Deus, nós podemos deduzir então que essa pessoa é uma pessoa que tem sentimentos a nosso respeito. Você já entristeceu alguém aqui? Alguma pessoa? Quem já entristeceu? Quem já entristeceu a esposa aqui? Eu. Quem já... Minha esposa, vem cá, Nívia. Vem cá. Eu tinha esquecido disso. Minha esposa está de aniversário hoje, fazendo 28 aninhos, né? Estende a tua mão para cá, vamos orar por ela, amém? Pai querido, obrigado pela vida da Nívia.
eu quero especialmente, como marido, como esposo, agradecer, Senhor, pela joia preciosa que ela tem sido na minha vida. Eu creio, Deus, que a igreja também tem sido abençoada por ela, nossa casa tem sido abençoada, o meu ministério, Senhor, é um ministério abençoado porque o Senhor tem colocado ela como ajudadora, suporte na minha vida. E nós queremos nessa noite juntos pedir, Deus, uma bênção especial sobre a vida da Nívia. Os projetos, os sonhos. Pai querido, nós a abençoamos nessa noite em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nela e através dela para nos abençoar. Nós exaltamos o Teu santo nome, te agradecemos e pedimos, Pai, que ela cresça mais, Senhor, em graça diante do Senhor, e que ela seja ainda mais ousada, e a Deus, ousada e usada para nos abençoar. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Amém? Eu sou empresário dela, se você quiser ofertar, presenteá-la em dinheiro, passa para mim depois, amém? É brincadeira, gente, depois você dá um abraço de longe, não dá para abraçar. Mas quem de nós aqui não entristece uma pessoa? Uma pessoa que tem sentimentos, ela sente dor quando é ofendida, ela sente dor às vezes quando é contrariada. E quando nós olhamos para a pessoa do Espírito Santo, em Efésios capítulo 4, versículo 30, nós vamos então entender que o Espírito Santo, ele pode se entristecer conosco. Eu anotei aqui o significado de entristecer: tornar-se triste, aflito, magoado, perder o frescor, murchar-se e etc. Eu quero citar, para nós entendermos isso, um exemplo aqui bem interessante sobre o relacionamento entre pais e filhos. Os pais, eles gostam e esperam serem honrados pelos seus filhos. É assim ou não é? É assim ou não é? Quantos pais a gente ouve dizer assim, ó: ah, quando tu crescer, tu vai ver. Ah, quando tu tiver filho, tu vai ver. De certa forma, isso até às vezes é uma maldição, né? Depende como se fala. Mas não. Tem algumas coisas que todos os pais experimentam. Agora, uma das coisas que os pais gostam e esperam é serem honrados pelos seus filhos, porque os pais trabalham por eles. Os pais também querem, em um momento da caminhada dos seus filhos, se alegrar com eles. Os pais, eles são vigorosos, são fortes, ou pelo menos deveriam de ser. E nós que somos pais sabemos disso, pais e mães. Nós muitas vezes precisamos tirar forças da onde nós não temos. É assim ou não é? Quem de nós já não passou um desafio desesperador e ficou pensando: o que vai ser dos meus filhos? Então os pais, eles precisam ter essa condição. Os pais, eles conduzem, ou pelo menos deveriam de conduzir, os seus filhos em disciplina. Os pais deveriam falar aos seus filhos das coisas erradas. Querido, mas preste atenção, pais também se entristecem pelo simples fato de seus filhos não honrarem tudo o que essas figuras representam. Agora, presta atenção, assim como os pais com seus filhos, o Espírito Santo também tem objetivos conosco. Quando Jesus partiu, ou antes de partir, ele avisa os seus discípulos: eu vou, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu vou enviar o Consolador. Ele vai ensinar vocês todas as coisas e vai vos fazer lembrar das coisas que eu vos tenho ensinado. Então, assim como nós pais temos sonhos e objetivos e ensinamos os nossos filhos, o Espírito Santo também tem esse trabalho de nos conduzir até o dia da redenção. Pastor, é só isso? Não.
O trabalho do Espírito Santo não é somente nos conduzir até o dia da redenção, mas é nos conduzir em santidade. É nos conduzir nesse processo, então, de nova vida, como a Bíblia diz. Nós devemos abandonar o velho homem, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, vivendo em novidade de vida, olhando para as coisas que estão adiante, certo? O trabalho do Espírito Santo é exatamente esse, nos conduzir, mas não só conduzir, mas conduzir em santidade. E aí então nós lembramos o que Jesus Cristo disse: Ele vai fazer vocês aprenderem e lembrar das coisas que eu vos tenho ensinado. Outra coisa que a Bíblia diz, o trabalho do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é por isso que muitas vezes, quando nós estamos prontos a cometer algo que não agrada a Deus, que é pecado, que nos afasta do alvo, pecado, o significado é amartia, que é errar o alvo. Quando nós estamos prestes a errar o alvo, segundo aquilo que Deus nos orienta, algo do nosso interior nos diz: não faz isso. É assim ou não é? É ou não é, gente? Agora, a grande pergunta é: a gente sempre dá ouvido? A gente sempre obedece? Não. Às vezes, a gente joga o dardo, mesmo sabendo que a gente vai errar. Nós falamos aqui no domingo, é a vontade de Deus que nós sejamos pessoas abençoadas, bem-sucedidas, sim. Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Eu vou falar sobre esse texto uma hora dessas, tá bom? Mas eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Irmão, preste atenção nisso. O trabalho do Espírito Santo é nos conduzir como nós, pais, deveríamos conduzir os nossos filhos. Quem de nós aqui não torce e não projeta os nossos filhos para acertar, para ir na direção correta? Então, nós precisamos ouvir mais o Espírito Santo, porque o trabalho dele é nos conduzir em santidade. Foi isso que Jesus disse, né? Quando ele fala sobre a sua expectativa com relação à igreja, era que ele disse: eu vim, eu morri, para que vocês então fossem limpos, lavados, sem ruga. E esse trabalho, quem continua a partir de Jesus é o Espírito Santo, porque ele vai apresentar esta igreja a Jesus, ao noivo, no dia em que ele voltar. Você está entendendo isso? Então, se nós ignorarmos a importância da pessoa do Espírito Santo, nós estamos lascados. Se nós ignorarmos a orientação e a voz do Espírito Santo quando ele fala, porque nós sabemos quando ele fala, nós sabemos. Irmão, tem coisa que a gente faz que a gente sabe que não é o melhor, mas mesmo assim o Espírito Santo começa a trabalhar em nós, colocar algo dentro de nós que não nos dá paz, mas muitas vezes nós seguimos. Eu quero dizer para você que nós, quando fazemos isso, estamos fora então desse concerto, desse processo de santificação, que é tornar a igreja sem mácula, sem ruga, sem mancha, pura, e assim por diante. Diga ao seu irmão aí: ouça o Espírito Santo. Aliás, olha para mim aqui, pergunta para ele assim: você ouve o Espírito Santo? Agora faz uma segunda pergunta: você obedece? Existe uma diferença grande aqui, porque eu acredito que todos nós, de alguma maneira, ouvimos a voz do Espírito Santo. Agora, para obedecer ao Espírito Santo, como um filho obedece a um pai, nós precisamos confiar, nós precisamos conhecê-lo, nós precisamos ter essa noção que cada atitude nossa pode alegrar o Espírito Santo como pessoa, ou poderá perfeitamente entristecê-lo. Então, o trabalho do Espírito Santo é nos conduzir, primeiro, diga comigo, nos orientando em todo o tempo. Foi isso que Jesus falou: eu vou enviar para vocês
o Consolador, o Auxiliador. Ele vai guiar vocês na verdade, Ele vai ensinar vocês todas as coisas, Ele vai fazer vocês lembrarem, por exemplo, do Sermão do Monte. Quando vocês estiverem pronto para tomar uma decisão diferente daquilo que eu ensinei, o Espírito Santo vai lembrar vocês. E Ele faz isso, irmão. Então, Ele tem esse trabalho de nos orientar, de nos conduzir e de nos convencer. É preciso entender isso. O trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas não tem somente um objetivo de dar dom de línguas, de dar dom de cura. Isso é importante, sim. Nós precisamos buscar isso. Ore pedindo ao Senhor, mas não é somente nos encher. Como nós falamos aqui outro dia, é nos transformar nessa caminhada. E é assim que acontece como pais, ou como alguns pais. Ele é forte, ele é vigoroso e ele trabalha pelos seus filhos. Nesse momento, irmão, o Espírito Santo está trabalhando por nós. Agora, vamos lá. Todo esse trabalho merece honra ou não merece? É claro que sim. O Espírito Santo também espera ser honrado. E há duas características que eu quero salientar aqui. Primeiro, Efésios 4:30 diz que ele se entristece. Em Tiago, abre a sua Bíblia em Tiago capítulo 4, no versículo 4 em diante. Você está bem? Está feliz ainda depois da oferta? Tiago capítulo 4, no versículo 4 e 5 diz. É forte isso. Olha o que diz aqui. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Versículo 5. É com ciúmes que por nós anseia o Espírito Santo. Olha para mim aqui, por favor. Você consegue entender o nível de importância que você tem para Ele? Você consegue entender e voltar nas palavras de Jesus, que disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos, aquilo que eu comecei aqui vai terminar, até a consumação do século vocês vão estar acompanhados. Jesus passa ao Espírito Santo agora a responsabilidade de trabalhar durante todo o resto dos tempos aqui nessa terra. Meu irmão, e quando eu olho para um texto como esse, que o Espírito Santo anseia por mim com ciúmes, puxa vida, talvez nós não paramos para pensar ainda o quanto Ele nos ama e o quanto nós importamos para Ele, ao ponto dele dizer: eu não divido o meu filho com ninguém. Ao ponto dele nos orientar no versículo anterior sobre nós não sermos amigos do mundo, porque quando nós nos constituímos amigos do mundo, da carne, das coisas que o mundo oferece, nós estamos assumindo uma posição clara de inimigos de Deus. Muitas vezes nós estamos vivendo não o fruto do Espírito. Preste atenção, diga comigo, fruto. Algumas pessoas dizem os frutos do Espírito. Não é os frutos do Espírito, certo? Não são os frutos, é o fruto do Espírito. E dentro desse fruto está amor, paciência, mansidão, longanimidade, certo? Olha a Bíblia lá, é o fruto. Mas algumas pessoas estão vivendo, queridos, deliberadamente, elas estão vivendo assim, como se não houvesse amanhã, as obras da carne. Porque as obras da carne são características de pessoas que ainda continuam sendo amigas do mundo. Essa é a verdade. E o texto de Tiago diz: não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E nós vamos olhar a palavra. A Bíblia diz que nós não temos como servir a dois senhores, ou nós vamos agradar a um e aborrecer a outro, e assim vice-versa.
Então, pastor, não tem um meio termo? Não, filho, quem está no meio termo já fez a sua decisão. Nós temos ouvido falar sobre Deus, nós temos ouvido falar sobre o Espírito Santo. Deus tem feito coisas nas nossas vidas, pelo menos lá em casa tem feito. E eu perguntei aqui, quem Deus tem feito milagres? Todo mundo levantou a mão. Nós conhecemos Deus. Então isso já nos dá uma condição legal para nós não ficarmos em cima do muro. Ah, pastor, eu não sei, eu estou indeciso. Meu irmão, se você está indeciso com relação à amizade de Deus ou à amizade do mundo, você já tomou a sua decisão. Porque nós não deveríamos ter dúvidas quando nós falamos de relacionamento com Deus ou relacionamento com o mundo. Quem quer tornar-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, porque o Espírito Santo, olha para mim por favor, a gente encontra por aí hoje alguns casamentos modernos. Você vai achar programas, filmes de televisão, onde tem triângulo amoroso, onde tem um marido, e por loucura, tem 3 esposas. O cara é doido, ele deve ser louco, sem parafuso, e pior disso, tem 3 sogras ainda, né? Pior do que ele, só o Salomão, que tinha 1000. Então vamos lá, existe hoje uma modernidade, onde tem uma mulher e 3 maridos. Antigamente tinha um filme chamado, né, Dona Flor, e só os velhinhos lembram disso, né? Então isso já vem de certa forma sido impregnado como algo normal há muito tempo. Ei, olha para mim, nesse relacionamento que envolve o Espírito Santo, ele não aceita nos dividir com o mundo. Não tem negócio, não tem conversa. Ou nós somos amigos de Deus, ou nós somos amigos do mundo. E aí nós precisamos lembrar desse texto. Diga comigo, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito Santo. Você deve estar se sentindo hoje, né? Mas é exatamente isso. Meu irmão, se você não fosse importante, se você não fosse do interesse de Deus, Ele não teria dado Jesus para morrer no seu lugar. Então, o Espírito Santo se entristece. Mais uma característica, ele tem ciúmes. Agora vamos lá, o que pode entristecer então o Espírito Santo? Nós virmos para Jesus e ainda assim permanecer amigo do mundo. Pastor, mas eu sou um cara habilidoso, eu sou uma mulher cheia de habilidade. Pastor, as mulheres conseguem fazer 2 coisas ao mesmo tempo, com exceção da minha, né? Ela diz, eu não consigo, eu tenho que me concentrar. Eu já consigo fazer várias coisas. Eu consigo, por exemplo, estudar no meio da bagunça. Certo? A gente tem habilidade para fazer 2 coisas, mas a gente precisa entender que nesse caso aqui não existe isso. Não dá para dividir, meu irmão. Nós precisamos hoje tomar uma decisão. Ou nós vamos nos aproximar de Deus e ser amigos de Deus, ouvindo o Espírito Santo, ou nós vamos continuar, então, praticando as obras da carne, e isso mostra, quando nós vivemos as obras da carne, que nós ainda não fomos libertos, e tem algumas coisas que para ser liberto nós precisamos renunciar, nós precisamos dizer, eu não quero mais, isso me faz mal, isso faz parte do velho homem, da velha criatura, porque aí sim, nós vamos romper essa amizade com o mundo. Então, uma das coisas que entristece o Espírito Santo é essa arte de manipular que muitas vezes nós pensamos que podemos usar. Não, pastor, eu sou amigo de Deus, pastor. Eu sou amigo de Deus, eu vou na casa dele 2 vezes por semana. Grande coisa, tem gente que foi na minha casa e que nunca mais me visitou, irmão. Você já não teve amigo que entrou na tua casa e saiu falando mal de você? É amigo? É. Tem parente que é mais chegado, que visita a gente, e nem por isso é nosso amigo, porque sai falando mal da gente, fala mal da comida, fala mal do móvel. Então, vir à igreja não torna ninguém amigo. Vir à igreja pode tornar uma pessoa
simpatizante com o Espírito Santo, com o Evangelho. Então, uma das coisas, diga comigo, que entristece o Espírito Santo é permanecer amigo do mundo. Você está entendendo? Tem alguém com sono aqui? Eu estou desconfiado que está acontecendo alguma coisa. Eu sempre gosto de usar esse texto de Provérbios. Eu queria dizer para você de um ditado que a minha mãe sempre disse, e você que é mais idoso sabe disso, né? O ditado que ela dizia é: diga-me com quem anda e direi. Se o camarada vive lá fora, desonrando o nome de Deus, ignorando o Espírito Santo, desconsiderando o que Jesus fez, ei, quem é o companheiro dele? É o mundo. Esse camarada mostra que ele é mais amigo do mundo que de Deus. Olha o que Provérbios diz aqui, capítulo 1, versículo 10, 14. Lança a tua sorte entre nós, teremos uma só bolsa. Esse texto para mim é maravilhoso. Versículo 15, filho meu, não te ponha a caminho com eles, guarda das suas veredas os teus pés. Ô, irmão, olha para mim por favor, você que está em casa também. Sabe o que o mundo está querendo hoje? Que você tenha a mesma bolsa que eles têm. Os nossos amigos, que muitas vezes zombam da nossa fé, eles estão querendo, e vão tentar isso a todo pano, que a gente siga um padrão que eles têm. Hoje, o que o mundo está trabalhando, presta atenção nisso, o que o diabo está fazendo hoje, não é mais tirar as pessoas da igreja, mas é tornar a igreja uma igreja morna, uma igreja sem vida, uma igreja fraca, uma igreja que não experimentou verdadeiramente o poder do Espírito Santo na sua vida. Porque quando você experimenta o poder do Espírito Santo, e quando você cultiva isso, querido, sempre, o mundo não vai te vencer, porque a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas aí eu divido. Como que eu não vou entristecer o Espírito Santo? Domingo eu venho para o culto. Pastor, glória a Deus, aleluia. Levantei as mãos, o pastor pediu para levantar as mãos, levantei, nem sei o que isso significa. Isso significa que nós estamos nos rendendo diante de Deus, amém? Adorando a Ele. Mas o pastor pediu para levantar, levanto, canto, abraço os irmãos, né? E tenho comunhão com a igreja. Mas no outro domingo, no mesmo horário do culto, o camarada está lá numa festa, se embebedando. Você está entendendo? Irmão, o Espírito Santo não está aberto para te dividir com o mundo. O Espírito Santo não está com a mente aberta para colocar outra pessoa nesse relacionamento. Ou nós somos amigos de Deus, ou nós somos amigos do... Não existe meio termo. Não te ponha a caminho com eles. Guarda das suas veredas os teus pés. E uma coisa que tem mexido muito comigo nos dias de hoje é ver a igreja do século 21 vivendo uma dupla identidade. Somos filhos de Deus, ora somos filhos de Deus, ora ignoramos tudo isso e vivemos novamente as práticas do velho homem. Não dá. Não é essa a vontade de Deus. Quem se torna amigo do mundo constitui-se inimigo de... É isso aí. Então essa é uma das coisas. Segunda coisa, cuidado, querido. Cuidado com quem você anda. Cuidado com a influência do mau amigo chamado mundo. Porque tudo está tentando hoje roubar a nossa atenção. E tudo está tentando hoje nos afastar do Espírito Santo e nos aproximar das coisas lá de fora. E nós precisamos nos posicionar. Segunda coisa que pode entristecer o Espírito Santo
ignorar a sua existência e presença. O que é isso, pastor? É a gente pecar fazendo de conta que o Espírito Santo não está ali. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender que esse lugar, já falei isso aqui, não é a igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz, ele não habita em casas feitas por homens. Ele está hoje habitando onde? Dentro de nós, dentro de você. Então, irmão, o fato de você tentar, ou de eu tentar, me fazer acreditar que o Espírito Santo não está ali, isso não muda nada, ele continua estando. A Bíblia diz que os olhos de Deus, através do Espírito Santo hoje, estão por toda a terra, contemplando os bons e os... Diga para o seu irmão, ele contempla os maus também. É isso aí. E quantas vezes, como filhos, nós não fomos filhos que honraram os nossos pais? E quantas vezes, como filhos de Deus, nessa caminhada cristã, nós também desonramos o Espírito Santo? Então, uma das coisas, a segunda coisa que entristece, é nós fazermos de conta que o Espírito Santo não está ali, e a gente dá uma descidinha da cruz e diz: depois eu peço perdão, Senhor, eu sou homem, eu sou pecador mesmo, e tem coisas que nós vamos alimentando para o resto da vida, ignorando esse papel do Espírito Santo, que é de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E por causa disso, é que ele está todo o tempo soprando nos nossos ouvidos. Mas existe um abismo muito grande, certo? Porque muitas vezes nós ignoramos, assim como o filho ignora os conselhos dos pais. A palavra está aqui, querido. É a Bíblia que é o nosso manual. É a Bíblia que é a nossa bússola. E ser ignorado por um filho talvez seja uma das coisas que mais entristece o pai. E nós precisamos entender isso hoje. Toda vez que nós ignoramos, querido pastor, eu não ignoro. Por que nós pecamos então? Não, pastor, eu ouço a voz do Espírito Santo. Ok, você ouve, mas você obedece? Não é só sobre ignorar, é sobre obedecer. É sobre ouvirmos aquilo que o Espírito Santo tem para nos dizer, porque foi para isso que ele ficou aqui dentro de nós. Então, uma das coisas que pode entristecer, pelo menos eu, como pai, eu não gosto quando meus filhos me ignoram. Eu gosto quando eles riem das minhas piadas. Normalmente eles não fazem isso, eles só dizem assim: está ficando velho mesmo, né? Mas faz parte também da piada. Mas eu não gosto quando a gente está dando algum conselho, às vezes eu fico bravo. Porque às vezes tu está falando alguma coisa, eu digo: ei, para, estou falando sério. Imagina o Espírito Santo tratando conosco. Imagina o sentimento do Espírito Santo quando nós estamos, como seus filhos, ignorando as suas orientações. Você está entendendo isso? Amém? Você acredita que Deus nos trouxe aqui hoje porque tinha coisa para falar conosco? E Ele vai continuar falando amanhã. E Ele vai continuar falando no momento em que nós tivermos que tomar decisão de sermos amigos de Deus ou amigo do mundo. Ele, olha o que o texto diz, nos selou para o dia da redenção. Querido, quando nós fingimos que o Espírito Santo não está ali e continuamos pecando, nós não perdemos a salvação, mas nós estamos comprometendo o poder do Espírito Santo em nós, porque nós somos pecadores. Agora, existe uma diferença grande entre nós pecarmos involuntariamente e pecarmos deliberadamente. Tem coisas na vida do cristão, tem pecados que muitas vezes nós vamos alisando durante muitos anos, que já deveriam de ter sido por amor, por constrangimento ao amor de Deus, e por essa voz que nós ouvimos, eles já deveriam de ter sido abandonados há muito tempo. E nós fazemos, às vezes, esse pecado como um pecado de estimação.
Ah, pastor, mas é só um pecadinho, é um pecadinho que pode levar à morte. Ah, pastor, mas é só uma escapadinha que pode destruir a tua vida. Sabe por que as pessoas fumam durante muitos anos? Porque elas acreditam que Deus é misericordioso, e quando elas estiverem com um câncer no pulmão, que Deus vai curar. Eu preciso te dizer que às vezes não é assim que funciona. Sabe por que as pessoas adulteram? Porque elas acham que é só um pecadinho. E depois, tudo vai voltar ao normal. É morte. É destruição. São marcas que vão acompanhar durante toda a vida. Então, irmão, não brinque com o pecado. Não acaricie o pecado. Você está entendendo? Dá um sorriso para mim, por favor. Aleluia. Um sorriso com glória é melhor ainda, né? Vamos lá então. Nós comprometemos o poder. E aqui eu quero explicar uma coisa para você. A Bíblia diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós isso. Junto com ele vem poder. E nós encontramos sim alguns crentes que estão fracos, que quando chegam diante de uma situação difícil, eles não conseguem escolher Deus. Exatamente por isso. Porque o poder que deveria de estar ali latente, deveria de estar pulsando dentro deles, está sendo comprometido por causa do pecado. Ô irmão, não existe como jorrar de uma fonte, a Bíblia diz, água doce e salgada ao mesmo tempo. Ou ela é doce ou salgada. Ou nós servimos a Deus, uma versão diz, ou servimos as riquezas. Não existe como fazer as duas coisas. Você está entendendo isso? Então nós precisamos hoje tomar uma decisão de deixar o Espírito Santo nos conduzir e abandonar algumas coisas que estão nos enfraquecendo e estão, como é que eu vou dizer isso? Estão enfraquecendo, estão anulando o poder do Espírito Santo dentro de nós, porque nós vamos sim desfrutar e ter no nosso interior e ter mais força com aquilo que nós alimentamos. Se é o Espírito de Deus, sem sombra de dúvida, um poder sobrenatural do Espírito Santo vai encher você. Mas se é o poder do pecado, querido, nós vamos andar dominados. Amigos do mundo constituem-se inimigos de Deus. Terceira coisa que pode entristecer o Espírito Santo: não ser liderado por ele. Essa é a missão dele: conduzir, guiar, dar direção. Alguém que vai à frente, alguém que mostra o caminho. Ao invés disso, muitas vezes, nós estamos sendo liderados, desculpa aqui a minha franqueza, mas pelas trevas. Tem igrejas hoje, pessoas, e quando eu digo igreja, estou falando de igreja igreja você, mas tem igrejas hoje que não estão preocupadas em tratar isso. Tem igrejas hoje que não estão mais preocupadas, querido, em se fortalecer contra o pecado, em se encher do Espírito Santo. Quem mudou isso no meio do caminho? Quem mudou a Bíblia, que é a palavra de Deus? Deus que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Quem foi autorizado a parar de pregar sobre pecado, sobre salvação, sobre céu, sobre inferno? Porque quando se pregava sobre isso, tinha gente pecando na igreja? Claro que tinha, mas a igreja era mais avivada, a igreja tinha mais poder. Hoje nós estamos vendo uma geração de crentes que não conseguem suportar uma mínima batalha, porque o poder do Espírito Santo está se anulando no interior delas por causa do pecado. Porque hoje pode tudo, hoje ninguém pode ser repreendido. Hoje, quando é pregado uma palavra de transformação, de confronto, as pessoas, em vez de mudar de vida, mudam de igreja. Quem autorizou isso? Não está na Bíblia. Ou nós servimos a Deus,
Ou nós somos amigos de Deus, ou somos amigos do mundo. E se nós nos tornamos amigos do mundo, automaticamente, segundo a Bíblia, nós nos tornamos inimigos de Deus. Não dá para misturar. Olha para mim, o Espírito Santo não está aberto para esse relacionamento moderno de dividir você com o mundo. Amém? Que isso fique gravado no nosso coração. E hoje, meu irmão, nós temos sido conduzidos muitas vezes como igreja pela nossa carne. A era da internet. A gente vem para esse culto. Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Se você quiser, você acha qualquer coisa que apoie uma ideia mais absurda que você tenha na internet. Tem lixo para tudo que é tipo de pensamento. E sabe o que me deixa muito preocupado? É que muitas vezes as pessoas estão abandonando a sã doutrina, estão abandonando a orientação do Espírito Santo para ouvirem aquilo que elas querem, para ouvirem aquilo que traz para elas conforto. Então você vai encontrar tudo que você quiser ouvir. Agora, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se você quer ter um relacionamento com Deus verdadeiro, com o Espírito Santo, e Ele te conduzindo, a orientação está aqui, ó. Essa aqui é a orientação. Isso aqui não é um livro ultrapassado. Eu tenho ouvido pessoas, quando a gente prega, é bem provável que aí na internet tem alguém dizendo: ai, Deus está falando comigo. Ai, Deus. Gente, esse livro é atual. Quando Deus manda escrever isso aqui, Ele manda escrever sabendo quem nós somos, sabendo das nossas necessidades, sabendo da orientação que nós precisamos para parar de errar, para parar de pecar. Então tem gente que ignora tudo isso e vai para casa e se enche de porcaria de gente que não conhece, nunca viu o camarada na vida, mas falou que agradou. É assim ou não é? Sim ou não? É assim. E é por isso que nós estamos hoje vivendo um tempo que a igreja está na beira de um abismo. Nós estamos vivendo um tempo em que a igreja já nem está mais em cima do muro. Ela já está caindo para o lado do mundo. Eu creio, nós não somos, como igreja local, a igreja do Senhor. Nós somos parte dela. Tem muitas igrejas sérias, muitos líderes querendo levar a igreja, preparar ela para Jesus. Agora nós precisamos despertar, porque às vezes nós gastamos muito tempo ouvindo besteira, coisas que alimentam o nosso ego, coisas que acariciam o nosso pecado. Olha para mim, por favor. Às vezes porque o dízimo do irmão é bom. Eu já conheci pessoas, líderes dentro da igreja, que não tinham vivido, estavam vivendo em adultério, mas não eram mexidos, porque o dízimo, as ofertas eram grandes ofertas. Quem deu autorização para mim como pastor para vender a noiva do Cordeiro? A noiva de Jesus não é prostituta. Nós não somos a prostituta, nós somos a noiva. Você entende isso? E é por isso que o Espírito Santo tem ciúmes de você. Você tem dono. Amém? Eu tenho dono. Eu fui comprado por um preço muito grande, por um sangue derramado lá na cruz. E o Espírito Santo hoje está trabalhando no meu interior. Agora eu preciso entender isso. Eu preciso despertar. Quarto, já vamos terminar, amém? Pastor, tem mais quantos ainda? Tem mais um monte, mas não para hoje, amém? Quarto, não reconhecemos a sua obra e eficiência em nós. Eu não preciso dele. Eu posso fazer tudo sozinho. Não pode. Nós somos limitados. Você olha para Provérbios, você vai ver a Bíblia dizendo: o coração do homem pode fazer plano,
mas a resposta vem certa dos lábios de Deus. Tem caminhos que ao homem parece caminhos de vida, mas ao final são caminhos de morte. Nós não podemos andar sozinhos. Olha para mim, irmão, tem gente que anda a sua vida toda fazendo na força do braço, e ela vai se deparar em um momento da sua vida com algo que ela diz: pastor, tudo deu certo na minha vida, mas isso eu não consegui, eu preciso ajuda. Ô irmão, o meu conselho para você nessa noite como pastor: não deixa que as coisas cheguem a um ponto onde muitas vezes nós já não conseguimos mais. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Você é marido? Ô marido, olha para mim por favor, você está aqui em casa também. Deixa o Espírito Santo conduzir você como marido. Para de ser truculento, chato. Ô irmã, esposa, deixa o Espírito Santo conduzir você como esposa. Para de ficar querendo dominar o seu marido e fazer dele o robô que você quer. Ou muitas vezes tem mulher que quer fazer do homem uma mulher, que quer que ele se torne igual a ela. Nós não somos iguais a você. Nós somos homens criados por Deus diferentes. Nós precisamos aprender que nós dependemos do Espírito Santo. Ele nos criou. Se tem alguém que tem o nosso manual, é Ele. Ele conhece os seus medos, os seus anseios. Ele conhece as nossas fraquezas. Deixa o Espírito, reconheça a sua obra e eficácia e eficiência. Deixa Ele conduzir a sua vida, irmão. Como é que Ele faz isso? Primeiro, através da palavra. Você não precisa ficar buscando revelação na internet. A primeira revelação que nós deveríamos considerar está aqui. Ah, pastor, mas tem o profeta tal. Ah, aqui tem um monte. Profecia para tudo. Mas sabe o que eu chego à conclusão? Nós somos preguiçosos. A igreja de hoje tem facilidade de tudo. iFood, comida rápida. Pede pela internet, daqui a pouco está na porta da tua casa. Controle remoto. Hoje não precisa mais controle remoto. Hoje você instala aqui no celular. Você não levanta mais, por isso que a gente está gordo. E as profecias se tornaram, para muitas pessoas, o controle remoto, que não deixa mais elas procurar, não deixa mais elas ler, não deixa mais elas ler a letra e ver o Espírito Santo revelar. O poder está apagado. Nós estamos insensíveis, porque não reconhecemos que nós estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo. A partir do momento que Jesus foi, Ele disse: eu vou enviar, e veio, vocês não vão ficar órfãos. E agora, querido, vai ser assim, até a volta de Cristo. E enquanto nós não reconhecermos essa obra nas nossas vidas, nós vamos continuar dando com a cabeça na parede, certo? E aí nós podemos ver aqui várias outras coisas. Os irmãos do louvor, por favor. Alguns versículos que revelam outras coisas que podem entristecer. 2 Timóteo 2,16, não precisa abrir, olha para mim. 2 Timóteo 2,16 fala sobre as conversas inúteis. Quem gosta de piada aqui? Eu gosto. Não sei contar. Assim dizem os meus filhos. Tem gente que se mata de rir. Só eles que não. Tudo para eles é coisa de velho. Eu estou velho, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a gente gosta tanto de piadas, que faz piadas com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Às vezes nós gostamos tanto de piadas, que nós estamos envolvidos numa roda de amigos, por piadas sujas, que não glorificam a Deus. Isso é conversa inútil. Foge disso, irmão. Isso entristece o Espírito Santo, porque essa fonte precisa sair água limpa. Mas quando você está numa reunião dessas, é água suja que está saindo. Amém? Hebreus capítulo 10, versículo 26 e 27 fala sobre continuar no erro. Não é hoje. O Espírito Santo não começou a nos chamar hoje. O Espírito Santo está chamando o homem desde o momento da sua criação.
Desde o momento em que o homem troca a comunhão que ele tinha com Deus todos os dias pelo fruto proibido. Tinha tudo, presta atenção nisso, tinha tudo. E a orientação de Deus para o homem, mas aquela árvore que está no meio do jardim, dela, não era nem mais que uma, dela vocês não podem comer. Olha para mim, por favor. Toda vez que o Espírito Santo nos orientar sobre algo que não é bom, ouve isso e grava. Toda vez que você ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: ei, não come desse fruto, pode ter certeza, é para lá que o diabo quer te levar. Pastor, mas é só um pecadinho. É só um pecadinho na sua concepção. Mas cada pecado que nós vamos cometendo, por escolha, por decisão, nós vamos ficando amarrados com o diabo, nos afastando de Deus, apagando o poder. Então eu vou repetir, olha o que Deus disse: de todas as árvores do jardim, vocês podem fazer tudo, gente, tem tudo para a disposição de vocês. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida em abundância, tem bastante coisa para nós. Mas daquela árvore, então, quando o Espírito Santo diz: ei, não chega perto da árvore, pode ter certeza que a partir de agora o diabo começa a trabalhar para nos levar lá para a árvore, para aquela situação. E aí nós precisamos ter ativado dentro de nós esse poder do Espírito Santo, que vai nos ajudar a decidir, a escolher. Efésios 5, 11 e 12 fala sobre se associar com os rebeldes. Cuidado. Pastor, mas por isso que eu gosto de vir para a igreja, porque aqui na igreja não tem rebelde. Vai nessa. Vacila para você ver. Você não conhece a Bíblia? Daqui a pouco tem irmão que está fazendo você se rebelar contra o pastor, contra a igreja e contra Deus. Às vezes, querido, a gente está associado, entristecendo o Espírito Santo, porque toda vez que o diabo consegue arregimentar alguém no meio da igreja, para destruir a igreja, ele não entendeu, mas ele está entristecendo o Espírito Santo, porque nós estamos aqui com uma obra que foi dada por Deus para nós fazermos. E toda vez que isso acontece no meio da igreja, atrasa o projeto. Associar-se com rebeldes. Efésios capítulo 5, versículo 6, fala de viver no engano. Ele fala sobre palavras vãs. Fale menos, ouça mais. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A Bíblia é repleta de textos que fala sobre ouvir mais e falar menos. Diz o pastor Cláudio Duarte: por isso que Deus nos deu uma boca só e duas orelhas, para ouvir o dobro do que a gente fala. Palavras vãs. E aí Gálatas 5,19 fala sobre as obras da carne, que é contrária ao fruto do Espírito. Irmão, o Espírito Santo tem ciúmes de nós. A grande questão hoje é: nós somos amigos de Deus ou somos amigos do mundo? Entristecer o Espírito Santo é roubar, é tirar o combustível da vida espiritual. Entristecer o Espírito Santo é tirar a força, o poder, o que dá explosão. E nós precisamos aprender a conviver com isso. Cristão de verdade tem o Espírito Santo como seu guia. Ô pastor, eu sou dono da minha vida? Depende. Eu tenho
um conceito a respeito disso. Pastor, eu tenho livre-arbítrio. Depende. A partir do momento que nós dizemos assim: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Você já fez isso? Já fez. Eu te entrego a minha vida, te entrego o meu coração. Seja o Salvador e Senhor da minha vida. Antigamente, senhores eram proprietários dos seus servos. A partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus, eu já não deveria mais pensar dessa maneira, que eu sou dono da minha vida. Ou eu entrego, ou não entrego. Então, irmão, eu quero orar junto com você nessa noite. Quero orar por você que está em casa. Talvez nós não compreendemos qual é o verdadeiro papel do Espírito Santo nas nossas vidas. Então é esse, é de nos conduzir até o dia da redenção, mas não somente nos conduzir, mas nos conduzir em santidade. E para isso, não é somente o trabalho do Espírito Santo de convencer, mas nós precisamos decidir, ouvir e obedecer a voz daquele que é o único que está nos acompanhando hoje, o Espírito Santo. Amém? Vamos ficar em pé nessa noite, você que pode. Entristecer o Espírito Santo é tirar o combustível da vida espiritual. Um carro sem combustível não funciona. A gente sabe disso. Uma vida cristã sem o combustível do Espírito Santo não anda. Eu acredito que hoje Deus não começa, mas Ele continua fazendo um apelo para que a gente tome uma decisão séria por Ele. Ele tem ciúmes de mim e de você. Ele não está aberto para relacionamentos modernos. Feche seus olhos nessa noite. Tire alguns minutos. O Espírito Santo, Ele veio para a pessoa, para o indivíduo. A salvação é algo individual. E esse relacionamento com Deus é um relacionamento que funciona no coletivo, sim, mas ele também funciona no individual. Então esse é o momento de você, indivíduo, falar com o Espírito Santo. Talvez até pedir perdão. Senhor, me perdoa às vezes que eu ouço, mas eu não obedeço. E me ajuda, Senhor. Manifesta o teu poder na minha vida. Fala com Ele nessa noite, em nome de Jesus.